Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como é que passaram da nossa última aula? Bom, hoje eu vou ensinar mais uma naninha para vocês, uma ovelhinha, tá? Só que eu vou ser sincera para vocês, essa peça piloto que eu fiz, que eu desenvolvi, eu peguei de um desenho. Eu vi um desenho na internet, aí eu gostei do desenho e falei, vou fazer ela de tecido para ver como é que ela fica. E no desenho ela não tinha a patinha da frente. Ó, eu fiz ela sem as patinhas. Então ela só tem as perninhas aqui de trás, né? Então hoje eu vou colocar as patinhas, porque eu achei que ela ficou meio feinha, tá? Mas hoje nós vamos ensinar uma completinha, com todas as patinhas dela. E essa naninha, eu fiz com travesseirinho, que você pode tirar o travesseirinho, né? Aqui, o enchimento, lavar a capinha. E aqui pode esconder a chupetinha do bebê também, tá bom? Então, nós vamos começar, mas antes eu queria dizer aqui para aquelas que estão chegando agora, primeira vez no canal, não se esqueçam de se inscrever, de curtir e compartilhar. Bora lá, pessoal! A lista de material e o molde vocês vão encontrar aqui no link abaixo, tá bom? Eu aqui estou usando algodão, tecido de algodão, tricoline. Estou usando cores que combinem. Então eu estou usando um tecidinho aqui de coraçãozinho, né? Vai servir para menino ou para menina. Esse aqui é o forro, que nós vamos fazer o travesseirinho. E aqui as tirinhas da perna, as orelhinhas. E este aqui é a carinha da nossa ovelha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser passar uma costura nas patinhas e nas orelhinhas, ok? E já vamos aproveitar também e nós vamos pegar esses dois pedacinhos aqui do tecido que compõem a parte de trás e nós vamos fazer uma bainha para arrematar ele aqui, tá? A bainha eu sempre costumo dobrar 2 vezes, que é para não ficar soltando os fiapinhos, ok? Então eu acho que isso não tem segredo. Para a aula não ficar muito comprida, eu vou para a máquina, vou passar isso tudo na máquina e aí eu volto para a gente prosseguir. Ó, eu costurei então as patas, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu desviro as patinhas. A gente já faz os cantinhos aqui. Aí você dá uma passadinha de ferro para sentar a costura só, tá? Se você achar que precisa. Alguns tecidos nem precisa passar. A gente consegue com a mão mesmo. Ó. Vou colocar um alfinetinho aqui. As patinhas eu fiz de 2 tamanhos. As perninhas são acho que 2 centímetros maiores que as mãozinhas, tá? Mas tem a medida aqui. Aqui faltou um pedacinho.
aqui no canal tem uma aula, assim, uma bem parecida que é a do porco-espinho. Também é super facinha de fazer. É bem parecidinha com essa aqui da ovelhinha. Se vocês ainda não viram, busca lá que tem. Olha, a parte da fronhinha, né? Eu também já passei uma costura em cada uma das partes. Agora a gente vai desvirar a orelha. A orelhinha a gente vai colocá-la dobradinha, tá? Então eu já até vou colocar um alfinetinho aqui, porque ela vai dobradinha no corpinho da ovelha. Aqui, coloco um alfinetinho. Então, as pecinhas que nós temos que encaixar na nossa ovelha já estão aqui. Uma outra coisa que a gente tem que colocar, isso antes de costurar a ovelhinha, é o rostinho dela. Então, e o rostinho dela só tem uns bordadinhos, né, fazendo os olhinhos e a boquinha. Então, eu vou pegar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu só vou marcar mais ou menos, né, aqui onde que é o olhinho. Fazer um risquinho aqui. Outro aqui. E agora aqui embaixo, no meio, né, vamos colocar no meio. Eu vou riscar a boquinha. Olha, o olhinho saiu completamente torto, tá vendo? Então eu vou fazer do lado de cá. Professora erra também, viu, gente? Então, se vocês fizerem alguma coisa que acharem que não tá bom, não tenho receio. Faz de novo. E agora nós vamos fazer os olhinhos. Para eu fazer os olhinhos na mesma altura, eu vou fazer assim, ó. Uma dica. Então, a gente vem aqui e vem aqui. Viu como ficou fácil? Tá? Então, com a linha preta de bordar, vamos pegá-la aqui. Eu já deixei aqui a agulha com a linha preta. Super facinho. Ó. A gente só vai cobrir esse risquinho que a gente fez. Eu vou dar 2 voltinhas nele, ó. Tá? Vou dar uma arrematadinha aqui.
Como o feltro é claro, eu não vou passar linha por ele, porque pode ficar aparecendo. Fazer o outro olho. E a boquinha. Mesma coisa, a gente passa 2 vezes em cada risquinho que a gente fez. Ok? Feita a nossa carinha. O blush a gente passa depois. Agora a gente vai ter que colocar o rostinho da nossa ovelha no corpinho dela. Como a gente tem que colocar do lado do direito e vai costurar do lado do avesso, eu só vou marcar aqui pra gente saber o espaço que compõe o corpinho dela. Então, ó, vou delimitar aqui o corpinho dela com 2 alfinetinhos, a lateral e a parte de cima, só pra gente centralizar o rostinho. Então tá aqui. Você conta mais ou menos uns 3 dedinhos, tá? Ó. Então vai ter que ser aqui. E agora, a gente vai ver aqui quanto tem de um lado e de outro pra ela tá no meio. Então, ó. Essa parte tem 4. Um pouquinho mais. Então, a gente vai colocar ela um pouquinho pra cá. Vou colocar um alfinetinho e a gente vai passar uma costura na volta inteira do rostinho da nossa ovelha.
gente vai passar bem na beiradinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Tirar os alfinetes. Agora nós só temos que colocar as patinhas dela, né? Então, deixa eu só puxar pra cá que eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou cortar o excesso de tecido, tentando deixar a mesma margem a volta inteira. Pra quê? Cadê minha outra tesoura aqui? Porque o molde que vocês vão encontrar aqui no link, ele já vem com as marcas de onde a gente vai colocar as orelhas, as patas e os bracinhos, tá? As patinhas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou recortar, deixando mais ou menos meio centímetro a volta toda, para ficar mais fácil de a gente encaixar aonde deve ir as patinhas. Então, vamos lá. Deixa eu cortar primeiro, aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco. Agora vamos lá. As orelhinhas. Nós vamos colocar elas aqui, ó. Então, elas têm que vir pro lado do direito, ok? Então, elas estão aqui. Eu vou pegar e vou colocar o alfinete aqui. A outra orelha, a mesma coisa. A outra orelha tá aqui. Ela tem que vir aqui, onde tá a marca, ó.
Tá vendo a marquinha? Vou colocar o alfinete aqui pra prender. Só vir um pouquinho mais pra cá. Eu vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar elas, senão a gente pode problema na hora de costurar e pegar uma das abinhas da orelha. Então eu vou prender elas aqui assim. Pronto. Agora, as perninhas que eu falei que são um pouquinho maiores, né? Elas vão ser colocadas nessa marcação aqui, ó. A segunda aqui. As marcações. Agora, as patinhas aqui, que seriam os bracinhos, eu não coloquei a marcação. Por quê? Como a gente vai colocar as duas partes aqui da froninha, né? Eu vou ver onde elas cruzam pra gente colocar ela um pouquinho pra baixo da onde elas vão cruzar. Tá vendo? A gente vai colocar elas mais ou menos aqui, que é depois de onde cruza. Então eu não coloquei, porque às vezes pode sair 1 centímetro pra cima, 1 centímetro pra baixo. Então, por esse motivo que eu não coloquei elas ainda. A gente vai colocar agora. Então, agora nós vamos costurar a volta inteira. Então, direito com direito, né? Pra cima, o direito com direito. E a gente vai medir mais ou menos 5 centímetros de transpasse. Então, ó, 5 aqui. Vamos colocar um alfinetinho. Cadê? A mesma coisa aqui. Isso. O transpasse vai ser de 5 centímetros, ok? Agora nós vamos pegar a parte da frente da ovelhinha e nós vamos colocá-la direito com direito. Eu vou até levantar, fazer direitinho aqui, ó. E agora eu vou pôr um alfinete para não se mexer. Aqui. 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 E agora a gente vai colocar os bracinhos. Onde terminou o transpasse, a gente coloca o bracinho. Ó. Tá vendo que aqui termina? Então a gente vai colocar ele aqui. Ok? Só que a gente vai colocar, eu tô falando nessa direção, só que aqui, né? Aqui. Ok?
Então, um vem aqui, bem onde termina. E a outra do outro lado. Aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Aqui, pronto. E agora a gente vai passar uma costura a volta inteira. Aqui a gente passa na volta inteira porque a gente vai desvirar por essa abertura. Então não tem necessidade de deixar nenhum pedaço sem costura, ok? A gente já tem a abertura para desvirar a peça. Então eu vou para a máquina e vou passar uma costura na volta inteira. Vou cortar o excesso e volto para mostrar como é que fica a ovelhinha pronta. Vamos desvirar e ver como ficou a nossa ovelhinha. Tararana. Opa, voou um alfinete. Então aqui está a nossa ovelhinha prontinha. Olha aqui, biscuizinho. O que nós vamos fazer? Para dar mais um charminho, eu vou dar um nozinho nas patinhas, tá? Para não ficar essas coisas penduradinhas assim. Eu gosto de dar uns nozinhos. Eu acho que fica mais engraçadinha. A gente vai dar nas patinhas. Aqui. E aqui. E eu vou passar um blushzinho na carinha dela pra fazer umas bochechinhas, tá? Aí a nossa furaninha tá pronta. Só vai faltar o travesseirinho, que é... Ok? Aí eu tenho um blush que só elas usam. Só os bichinhos e bonecas. Vou dar uma marcadinha onde eu quero fazer. Aí depois a gente dá uma rosadinha. Pronto. Então o nosso travesseirinho tá prontinho. Ó, aqui atrás como é que ele ficou. Tá vendo? Tem aquela aberturinha. E agora, qualquer tecido que você tiver em casa. Esse daqui, por exemplo, que eu fiz com TNT. TNT é muito usado para realmente enchimento de almofadas, né? Quando você vai nessas lojas grandes, departamento, e vai comprar enchimento de almofada, geralmente é TNT. Esse é TNT. Esse daqui era acho que chama filete, se eu não me engano. É usado para forro mesmo. Então eu tinha aqui, eu vou fazer com o mesmo molde da ovelhinha, eu vou passar uma costura. Esse sim, eu vou deixar um espacinho aberto para desvirar e encher. Então, vou à máquina, vou passar a costura, já vou cortar e desvirar. E aí eu encho com vocês o travesseirinho, ok? Bom, costuramos a fronha. Agora eu vou fazer o enchimento com a fibra siliconada. Pelo aquele espaço que a gente deixou sem costura. Então... Diferente, né, dos bonecos que a gente coloca fibra até ele ficar bem firme, né, pra ficar de pezinho, tudo. A naninha não, como vai servir como um travesseirinho, então, assim, a gente não precisa deixar durinho, a gente tem que deixar ele bem macio mesmo, né, pro bebê, a criança, só pra vocês sentirem, ó.
Não é, não tá aquela coisa dura, né? Cheia. Meus filhos usaram muito essas naninhas. Naquela época eu não tinha essa aptidão, né? Eu comprava, era os personagens da Disney, tinha o Mickey, tinha o Pato Donald, era tudo pintado, sabe? Mas eles adoravam ficar passando essas patinhas no nariz. Eu vou colocar toda essa que tá aqui. Bom, fiz o enchimento. Agora a gente vai fechar a abertura que nós deixamos. Isso aqui é uma fronha, não, é um travesseirinho, né? Que ele vai ficar escondido na capinha. Então, eu vou passar uma costurinha máquina, bem na beiradinha, porque como isso vai bastante, a gente espera, né, que a criança goste e use bastante, então provavelmente isso daqui não vai sair da máquina de lavar. E como a gente encheu ele de fibra, é até bom que a gente passe realmente a costura na máquina para não soltar e a mamãe tem uma surpresa quando abrir a máquina, não tá tudo cheio de fibra solta. Então vamos passar uma costurinha na máquina. Se não ficasse escondido, ok fazer os pontinhos na mão. Mas como vai ficar, uma costurinha aqui, a máquina comporta que cumpre a função, tá bom? Então, travesseirinho cheio. E agora a gente vai colocar na nossa orelha.
terminada. Nossa ovelhinha tá pronta para você presentear, para você vender aí do jeito que você preferir. A gente pode fazer bastante combinação de cor, a gente pode colocar as patinhas coloridas, que nem nesse ursinho aqui. Então a gente pode fazer várias composições. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar. Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, que toda semana tem aula nova. E lembrando para vocês que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. E eu tenho certeza que vocês vão adorar e comprovar isso, ok? Te espero na próxima aula.